Senhoras e senhores, em primeiro lugar, boa noite a todos os que estão aqui presentes. Como é de praxe nos discursos de formatura, os oradores sempre falam bem de suas turmas como se tudo fosse flores e todos fossem anjos no jardim do Éden. Daí provém a grande dificuldade dos oradores. Tentar provar que o mesmo que todos dizem nos discursos de formatura se aplica perfeitamente no caso em questão. Então, como fazer para demonstrar tudo isso por meio de um simples discurso? Como falar de anos gloriosos em poucos minutos? É esta a difícil tarefa para a qual fomos incumbidos. E nós esperamos não decepcioná-los fazendo um discurso que fique à altura da turma, por mais difícil que seja essa tarefa. É isto que nós dois vamos tentar fazer agora. Provar a todos que o terceiro A do Colégio Maria Imaculada foi uma das turmas mais unidas e fascinantes de que se tem notícia. Inclusive, gostaríamos de lançar a vocês a seguinte pergunta: como é que se entra para a história? Para estarmos aqui hoje, vimos que tudo o que fizemos durante esses longos anos de caminhada valeu a pena. É muito gratificante ver todos vocês aqui para nos prestigiar. E não tem valor ver a alegria no rosto de cada um. É difícil admitir que muitos seguirão caminhos totalmente diferentes e que talvez nunca mais nos vejamos. Mas gostamos de pensar no lado positivo das coisas. Diremos, estas estão entre as melhores pessoas que já conheci em toda a minha vida. Pessoas que fizeram da minha adolescência uma época inesquecível, que me ensinaram coisas maravilhosas e que me mostraram que unidos venceremos, sempre. Essa turma foi sendo lapidada ao longo dos anos. Iam saindo peças que agregavam pouco ou nada à turma, e foram entrando peças fundamentais, até que se atingiu quase a perfeição. E para o bem ou para o mal, a turma se separa no seu auge, com um grau de amizade muito grande de seus integrantes, que saem fortalecidos para o próximo capítulo de suas vidas, que certamente será animador, dada a personalidade incrível de cada um dos integrantes da nossa amável turma. Sabemos que estão pensando que nós nos achamos únicos, mas nós temos a certeza de que somos. Apenas nós, alunos do terceiro A, sabemos quantas lembranças ficarão guardadas, quantas risadas fora de hora, quanta agonia nas provas e, o mais importante de tudo, quanto amor e carinho temos por cada um. O nosso terceiro A era ao mesmo tempo igual e diferente. Aqui existem alternativos, pagodeiros, loucos, malas, tímidos, inteligentes, menos inteligentes, gaúchos, paulistas e até mesmo carioca. Mas todos lindos, não por fora, mas por dentro, lindos no lugar onde importa, no coração. Todos... Todos os professores são quase unânimes em afirmar, mesmo apontando um ou outro probleminha, que a nossa turma é bastante afetiva. Isso poderia ser visto através da sincera oferta de ajuda que aqueles que estavam bem faziam àqueles que estavam mal. E era nítida, nos olhos de todos, a união existente na turma, que todos realmente sentiam apreço um pelo outro, e algo assim não pode ser esquecido tão facilmente. Outro aspecto sensacional desta turma é a fuga ao estereótipo tradicional. Por mais que exista individualidade de cada um, como já falamos, aqui não existem os mesmos grupinhos de sempre. Normalmente existem populares, antissociais, inteligentes, neutros, etc. E esses grupos não confraternizam entre si. No entanto, aqui esses grupos inexistem. Todos são amigos de todos, e por mais que alguns possam passar uma imagem meio negativa, essa imagem é ilusória, porque todos são ótimas pessoas. A união crescente da turma foi tanta que chegou a um ponto em que nós deixamos de ser colegas e nos tornamos apenas amigos. E por isso, sem dúvida, vivemos momentos inesquecíveis ao longo desse ano. E para citar apenas alguns, poderíamos destacar os churrascos da turma, a viagem a Porto Seguro, os preparativos para a formatura, as várias reuniões da nossa turma em que este ano estava mais unida do que nunca, o passeio à quinta distância e muitos outros momentos inesquecíveis que jamais serão esquecidos. Podíamos ver claramente o sentimento de camaradagem que existia em todos. Havia uma preocupação muito grande de uns com os outros, e todos celebravam as conquistas de cada um. Todos se incentivavam, e tudo isso contribuía para tornar a sala ao lado da sala do Moacir um ambiente muito bom para estudar, conversar e viver.
Gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui para nos prestigiar, mas, acima de tudo, aos nossos pais, que mesmo quando a gente não se esforçava e pegava milhões de recuperações, sempre estiveram ao nosso lado, nos dando força e apoio, acreditando que podíamos vencer e conseguiríamos chegar ao final dessa caminhada. Agradecemos também aos nossos ex-professores, que foram muito importantes para nós, mas que, infelizmente, não podem ser citados um a um, por questões de tempo. Mas eles fizeram a sua parte pela nossa formação. Não só como estudante, mas também, principalmente, pela nossa formação moral, nos preparando para a escola da vida. Destacamos a querida e amada professora Sandra, que, mesmo não estando presente no 3º ano, foi muito importante na nossa caminhada e no nosso ensinamento. Não pense que nós esqueceremos o quanto a senhora gostava de tudo rapidinho, afinal, eram apenas 20 exercícios em 3 minutos. Agradecemos também aos nossos queridos professores que quase morreram para nos ensinar os conteúdos, perderam a cabeça e a voz para que ficássemos quietos, mas que agora veem que o seu esforço não foi em vão. Para a nossa sorte, a professora Sandra foi substituída à altura pela professora Kátia, que, mesmo sendo calma e falando no seu habitual tom de voz suave, que exalava bondade, morria para prestarmos atenção e chegava a dizer que iria desistir de nós, mas no final sempre queria e fazia o melhor pelos seus alunos. Muitos agradecimentos precisam ser feitos, e nós gostaríamos de agradecer à direção da escola por todo o suporte que nos deu ao longo desses anos. Também aos funcionários, que foram exemplares, e muitos chegaram a desenvolver laços de amizade conosco. Agradecemos ainda à professora Regina por ter tido a paciência de nos aguentar depois da aula de educação física, suados e impacientes pela chegada do término da aula. Também por sempre acreditar que nós somos bons o bastante. Tu, Regina, te tornaste mais do que uma professora. És nossa amiga e nós te amamos. E agradecemos a todo momento por termos tido a chance de conhecer uma mulher forte e batalhadora, que não se entregou mesmo nos momentos mais difíceis da vida. A professora Déia, que desde o 2º ano só nos trouxe coisas positivas e que, pelo menos, temos certeza que em português nós passaremos no vestibular. Agradecemos ainda a professora Gilda, sempre bem-humorada, por nos transportar para o passado durante enriquecedoras aulas sobre o nosso país, desde sua descoberta até os dias de hoje. Ao professor Jefferson, com sua seriedade exemplar, e as suas aulas emocionantes, que despertavam a atenção de todos nós. A professora Maria Beatriz, e ao seu entusiasmo contagiante, já que ela sempre foi bastante trabalhadora e nunca deixou de dar matéria. A Soxará, que nos apresentou os grandes escritores da literatura brasileira e sempre demonstrou um esforço e dedicação imensos. A professora Ana, que sempre foi muito simpática e justa. Aos professores Adelar, Nicolau e Elane, que foram muito importantes para a nossa turma, mesmo com as poucas aulas que nos deram. E a professora Darlene, cuja bondade e carinho no trato com todos dispensam comentários. Impossível esquecer das suas advertências em que a senhora agia como uma mãe preocupada com os filhos e conseguia ser incisiva sem alterar o tom de voz. Também precisamos agradecer à comissão de formatura, que sempre trabalhou bastante em prol da turma, e agradecer aos seus membros, que sempre foram bastante solícitos e nos deram todo o suporte necessário para que nós trabalhássemos com a maior tranquilidade possível. E sempre se prontificaram a esclarecer de boa vontade qualquer dúvida que nós tivéssemos. Aos professores, por nunca terem perdido a paciência com a turma e deixado de apostar em nós, e terem entendido que ali estava apenas formando os impacientes com as aulas, e por terem dado o melhor de si para nos ensinar tudo o que sabiam. Nunca esqueceremos dos amigos que não fizeram parte do 3º ano A, mas também não esqueceremos dos que fizeram parte até metade do ano de 2008. Não esqueceremos da Angélica e sua boca suja, e muito menos do Carioca e suas dancinhas. Queremos dizer que amamos todos vocês, esperamos nos ver muito e queremos que a nossa amizade ainda perdure por muito tempo. Também lembraremos das confusões que criávamos apenas para escolher uma música para as Olimpíadas, cor de camiseta e qualquer coisa referente à formatura. Lembraremos que no 2º ano éramos a resistência e que no 3º continuamos, mas mais que tudo, Chico, vimos que nunca nos matariam. O 3º A do Colégio Maria Imaculada, de 2008,
ficará eternamente imortalizado no coração, na mente e na alma de cada um de seus integrantes, que jamais conseguirão esquecer a seriedade e dedicação de alguns, a alegria de outros. Enfim, não é necessário seguir listando novamente as qualidades da turma, sob pena de cairmos num lugar comum. Então, passemos ao próximo tópico, que não poderia deixar de ser o carisma da nossa turma, que nunca hesitou em bater de frente com funcionários do alto escalão da escola e, estando certos ou errados, nós sempre apresentamos uma grande capacidade de contestação, seja por supostas falhas de professores, seja por supostas injustiças, o que é muito nos dias de hoje, em que todo mundo abaixa a cabeça para os problemas sociais do nosso país. Por causa disso, estaria mais uma vez a nossa turma quebrando paradigmas, reclamando exaustivamente por nossos direitos numa época onde alienados parece ser obrigatório? Isto é o terceiro A. Sempre foi e sempre será a essência de cada um de nós. E daqui a muitos anos, quando olharmos para trás, pensaremos, saudosos, nos amigos que fizemos neste, que foi um dos melhores anos das nossas vidas, e saberemos que, mesmo sendo advogados, médicos, jornalistas, empresários ou espiões, a nossa natureza será sempre aquela que brotou naquele feliz ano de 2008. Ainda gostaríamos de dizer que desejamos muitas coisas boas e positivas a todos os formandos, aos nossos amigos e aos eternos professores. Desejamos que Deus ilumine o caminho de todos, que os sonhos sejam realizados e que sejam muito felizes. Como diz a frase, é muito difícil encontrar um bom amigo, mais difícil ainda deixá-lo e impossível esquecê-lo. E nós esperamos ter o prazer de proclamar essa frase nos muitos reencontros que a vida nos proporcionará. Ao fim deste discurso, é impossível que cada um de nós fique sem a sensação de dever cumprido, mas mesmo assim é inevitável que fiquemos com certo pesar pelo fim da convivência diária com todas essas pessoas maravilhosas que citamos neste discurso, embora tenhamos a clara sensação de que isso não é um adeus, é apenas um até logo. Getúlio Vargas teria escrito em sua carta suicídio a célebre frase: "Saio da vida para entrar na história, pois aqui todos permanecem vivos, mas desde já estão na história, porque sendo marcante para outras pessoas, fazendo bem e imortalizando momentos de grande felicidade, que se entra para a história." Obrigada. Obrigado. Boa noite.